paz do Senhor, povo de Deus. Você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. E aqui quem está falando é Rayane Santana. Nesta feita, iremos aí para a videoaula de número 6. A lição de número 6 tem por título A Razão da Nossa Esperança. E antes de prosseguirmos, desde já agradeço pela presença de todos que estão aí assistindo e já assistiram ao longo do trimestre. Está chegando agora, seja bem-vindo. Não se esquece de se inscrever no canal, pois toda semana nós temos novas videoaulas. Para você que já acompanha o canal, o Minuto EBD, seja muito bem-vindo a esta videoaula. Assista até o final e não esquece de deixar o seu like. Tanto faz no final, no começo do vídeo, fica à vontade. O importante é deixar o like, pois ele ajuda bastante o canal, ok? Vamos agora adentrar na videoaula. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Síntese. Diante das injustas perseguições, os cristãos devem se preparar para dar razão da esperança cristã. Com base na agenda de leitura, que são os versículos para ler cada um dos dias da semana, eu extraí um raciocínio e espero que você consiga acompanhar, ok? Lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17, nós vemos que o sofrimento ele é consequência da liberdade má utilizada. E essa liberdade foi mal utilizada por Adão e por Eva lá no Jardim do Éden. E é importante ressaltar que a própria queda que houve lá no Jardim do Éden, ela nos deixa uma lição. Nós temos a liberdade para escolher o que nós iremos fazer. Porém, as consequências, nós não temos liberdade para escolher. Vamos pegar aqui esse exemplo, lá da queda. Eles escolheram comer da árvore que não poderia comer o fruto. Legal, eles escolheram comer da árvore proibida. Isso eles puderam escolher. Agora a consequência que vieram após isso, eles tinham um controle sobre essa consequência? Eles puderam escolher as consequências? Não puderam escolher as consequências. E uma lição que nós já extraímos disso é que nós temos total liberdade para escolher aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer pegar e outras demais coisas. Mas o que nós não temos liberdade para escolher são as consequências disso. Então, que a gente venha tomar cuidado com as nossas atitudes, pois cada atitude ela vai ter uma consequência. E a consequência é a única que a gente não escolhe. Depois que vem, a gente só aguenta. E lá na queda, o que aconteceu, que após comer aquele fruto, toda a história que você com certeza já deve ter ouvido, foi colocado ali sobre eles algumas consequências desse ato. Que ato? Comer o fruto da árvore que não era para comer. Por quê? Vamos pegar o próprio exemplo de Eva, que era a mulher. A mulher, antes da queda, ela daria luz e não teria dor de parto. Depois da queda, vai dar luz, vai ter dor de parto. No geral, tanto para o homem quanto para a mulher. Iria viver eternamente, não iria morrer. Após a queda, vem a morte. E não estou falando apenas de um tipo de morte, mas nessa passagem nós encontramos 3 tipos de morte. Se você tem curiosidade de saber quais são esses 3 tipos de morte, digite aí nos comentários 3 tipos de morte, ok? Eu faço um vídeo falando somente sobre isso. Mas nós vemos que até a morte foi a consequência ali. Era para o homem viver eternamente. Isso antes da queda. Depois da queda, não vai viver eternamente. Vai viver até tal idade e depois morre. Olha as consequências. As consequências do ato, que foi comer o fruto da árvore que não podia. Mas a questão é que quando eles pegam e sofrem as consequências, Adão e Eva, toda a humanidade a sofrer essas consequências junto com eles. E quando vem essas consequências, uma das coisas que vem junto é o sofrimento. E falando em Adão e Eva, serpente, queda, nós compartilhamos com ele o sofrimento, certo? Pelas consequências impostas que estão até hoje. Maravilha. Mas o que nós cristãos temos a ver com o sofrimento? Nós cristãos, nós temos tudo a ver com o sofrimento. Pois nós não fomos chamados para ter uma vida boa, em paz, sossegado. Não, nós cristãos, nós fomos chamados para sofrermos, para sermos perseguidos e para sermos odiados. Referência bíblica para isso, Lucas capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 17. E, como consequência de ser odiado e ser perseguido, vem o sofrimento.
Quem, ao ser perseguido e sentir que é odiado por alguém, não acaba sofrendo de alguma maneira? Todo mundo. Tá, legal. Nós cristãos, nós iremos sofrer, seremos odiados e perseguidos. Mas aí vai a pergunta: qual o motivo? Seremos odiados, perseguidos e iremos sofrer por um motivo. E sabe que motivo é esse? O motivo é Jesus Cristo. Por causa do nome dele, nós iremos passar por todas essas coisas. Seremos odiados, perseguidos, oprimidos, iremos sofrer, iremos padecer por causa do nome de Cristo. Referência bíblica para isso está em Lucas capítulo 21, versículo 17. Como nós devemos encarar o sofrimento? Sabe como nós devemos encarar os sofrimentos? Como bons soldados. O soldado, quando ele vai para a guerra, chega lá, ele padece todas essas coisas, mas como ele se mantém? Ele se mantém firme, pois ele está na guerra, e na guerra não tem como retroceder, não tem como voltar atrás. Você está padecendo lá, mas você tem que sobreviver ali até que essa guerra termine. Da mesma forma somos nós cristãos. Nós devemos encarar os sofrimentos como bons soldados. Referência bíblica para isso, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Tá, mas falando de sofrimento, para o cristão, ele deve sofrer, sim. Mas até quando encarar o sofrimento? Sabe até quando você deve encarar o sofrimento? Até que sejamos glorificados. Referência bíblica para isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 ao 58. Irá falar nessa passagem sobre a transformação dos corpos. Então, quando eu falo até que sejamos glorificados ou transformação dos corpos, dá na mesma coisa. Não sei se vocês já ouviram, todo mundo que me ouve já ouviu falar sobre o arrebatamento. Que Jesus irá chamar nas nuvens, os que estão vivos irão subir, e enquanto os que estão vivos vão subindo, aqueles que estão mortos ouvem a trombeta, ressurgem e vão, ao mesmo tempo que os que estão vivos, se encontrar com Jesus nas nuvens. É assim que vai acontecer. Então, quando eu falo dessa glorificação, dessa transformação dos corpos, se você for ler essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, do 35 ao 58, irá falar lá, inclusive, sobre isso, para aqueles que já estão mortos, ouvir a trombeta e ir para o céu. Mas, resumindo, até quando nós devemos encarar o sofrimento? Até que sejamos glorificados, até que haja transformação dos corpos, até que Jesus volte. Esse raciocínio abençoado eu extraí da agenda de leitura, então foi uma espécie de pergunta e responde. Não sei se vocês perceberam. Espero também que tenham gostado, é claro. Vamos agora para introdução. A questão do sofrimento é tão antiga quanto a história da humanidade. Por que sofremos? É uma pergunta perturbadora que leva o homem a questionar vários aspectos da vida, inclusive a existência de Deus. Nesta lição, veremos que a conduta reta e virtuosa, apesar de prevenir uma série de infortúnios, não isenta o cristão do sofrimento. Algo aqui que nós temos que ser sinceros e falar isso. Quando falamos a razão da nossa esperança, a Bíblia diz que devemos estar sempre prontos para responder àqueles que nos perguntarem qual é a razão da nossa esperança, certo? Ok, devemos sempre estar prontos. E aí, eu quero te fazer pensar nesse momento. Será que as pessoas vêm perguntar a razão da nossa esperança quando está tudo bem na nossa vida? Ou quando nós estamos sofrendo, padecendo? Tópico de número 1, o qual tem por título As Qualidades da Vida Cristã. Subtópico de número 1, Unidade Cristã. Nesse subtópico, irá falar que o autor da carta, que é Pedro, ele irá falar no versículo 8 do capítulo 3, a palavra finalmente. Esse finalmente mostra uma conclusão do raciocínio que o apóstolo Pedro estava trazendo ali, acerca de submissão e outras coisas mais. E após ele concluir esse raciocínio, ele recomenda que todos os cristãos vivam em unidade cristã. O que é viver em unidade cristã? É ter o mesmo sentimento. Pedro recomenda que todos venham ter o mesmo sentimento, que os cristãos venham viver em harmonia uns com os outros. Na minha mente já vem aquele versículo que fala que os irmãos devem viver em união. E olha que maravilha, unidade cristã é isso. É uma unidade. São
pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, vidas diferentes, classes sociais, econômicas, raças, etnias diferentes. Porém, todos, quando estão em um mesmo sentimento, eles formam a unidade cristã. Cada um com as suas particularidades, porém, em um só pensamento. E aí, quando falamos em um só pensamento, unidade cristã, eu ainda me recordo de união. Olha que exemplo abençoado de unidade cristã nós temos. Lá na descida do Espírito Santo, em Atos, irá falar que estavam todos com o mesmo objetivo, que era ser cheio do Espírito Santo. E todos estavam reunidos. E lá não vai falar que eles estavam reunidos jogando, reunidos nas redes sociais, não. Eles estavam reunidos ali presencialmente, todos orando. Todos estavam com o objetivo em comum, fazendo a mesma coisa, aguardando a mesma coisa. E deu certo? Deu certo. E qual a lição que nós tiramos disso? É que Deus, ele opera na unidade. Deus opera quando há união. Não sei se já aconteceu na igreja de vocês. Vem alguém para orar e fala, gente, vamos orar pelo irmão que foi atropelado. Ok, o que a igreja deve fazer é orar pelo irmão que foi atropelado. Mas na prática, o que a igreja faz? É orar pelo irmão que foi atropelado? Não. Aquela mãe que tem o seu filho drogado vai orar pro filho drogado e vem para Jesus. Aquela irmã que tem o esposo desviado vai orar pro esposo desviado e vem para Jesus. E aí vai a pergunta: era para estar orando por essas coisas agora? Era para estar orando pelo irmão que foi atropelado? Então o pessoal aí da igreja precisa se tocar nisso. Quando for oportunidade e pedir para orar por fulano, ora por fulano. Não é à toa que a Bíblia diz aí orar sem cessar. Orar em todo o tempo. Quer orar pelo seu filho, pelo seu marido que está desviado? Maravilha. Orar sem cessar. Se você ora o dia todo, vai ter algum momento do dia que você vai orar pelo seu filho, pelo seu marido. Agora, quando você for na igreja, que pedir oração por aquele irmão específico que está precisando, ora por aquele irmão. A sua oração é importante. Agora, já pensou? Se tá o irmão lá precisando da oração, levanta a igreja para orar por aquele irmão e cada um orando pelas suas causas. Onde é que está a unidade cristã nisso? Tá todo mundo com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, orando por irmão melhorar? Ou ninguém tá orando pelo irmão? E o irmão tá contando com a nossa oração. Misericórdia, vamos vigiar nessa parte. Então, quando na sua igreja se levantar para orar por um tal irmão que está precisando da oração, ora pelo irmão. As demais coisas, emprego, marido, filho, ora depois. Não é à toa que o cristão deve viver orando, orar sem cessar. É tanta coisa para orar, mas no momento em que for uma oração específica, ora por aquilo, ok? Trouxe apenas esse exemplo, que querendo ou não é algo que acontece aí no nosso meio, mas que nós temos que melhorar isso. Mas a lição a extrair desse subtópico é que Deus opera na unidade. Deus opera quando há união entre os membros. Da mesma forma que ele operou lá na descida do Espírito Santo, operou porque lá havia união, lá havia a unidade cristã. Da mesma forma nos dias de hoje, quer ver Deus operar, quer ver Deus responder a oração? Então todo mundo, unidade cristã, união, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo e a mesma oração. Tudo em comum. Unidos até mesmo nisso. Aí Deus vai responder, aí Deus vai operar. Vamos agora para o subtópico de número 2, que tem por título Simpatia e Perdão. Não sei se você percebeu, mas esse tópico está falando de qualidades da vida cristã. E já vimos que a unidade cristã ela é uma qualidade. Ok. Qual outras qualidades nós vemos que devem ser participantes da vida cristã? Nós vemos simpatia e perdão. Essa simpatia, ela é uma virtude e ela consiste em mostrar solidariedade e compaixão pelo próximo. Outra coisa também que nós iremos ver, que é uma qualidade da vida cristã, é o perdão. Nós cristãos, nós devemos perdoar. Isso irá falar aqui no verso 9 de 1 Pedro, capítulo 3. Irá falar assim: não tome mal por mal, ou injúria por injúria. Esse versículo está falando do perdão. Quando alguém te fizer mal, não retribui com mal. Quando alguém te injuriar, não retribui injuriando também aquela pessoa. Não, você é cristão, você é diferente, você deve perdoar. Então, se alguém fizer mal para você, você vai perdoar e vai devolver com bem. Não vai devolver com mal.
A lição que nós temos a extrair aqui é que uma vez você sendo cristão e tendo simpatia e perdão, você não deve pagar o que a outra pessoa te fez na mesma moeda. Você deve agir diferente. E é assim que o cristão faz. Ele age diferente. E o que nos leva a perdoar? O cristão deve perdoar, sim, mas o que leva o cristão a perdoar alguém? Aqui no final desse subtópico irá falar assim, que somente com o amor depositado em nossos corações deixamos de revidar e de retribuir com a mesma moeda a ofensa recebida. Deus nos ama, deposita esse amor em nossos corações, e uma vez esse amor depositado em nossos corações, nós devemos compartilhá-lo. Quando falamos em ser cristão se resume em ser alguém que compartilha. Compartilha a salvação, compartilha boas novas, compartilha o céu, compartilha Jesus, compartilha Deus, compartilha a Bíblia, compartilha o perdão, o amor, a graça, a misericórdia. Compartilha tudo. Ser cristão é compartilhar. E uma vez que o cristão é aquele ser que compartilha, ele deve também compartilhar o amor recebido de Deus para com o próximo. De que forma? Liberando o perdão. Subtópico de número 3, o qual tem por título Guardando a Língua. Guardar a língua é mais uma qualidade da vida cristã. O cuidado com a língua, ele é uma virtude. Você guardar a sua língua. E aí nesse subtópico vai falar que Pedro, ele cita um salmo. E que salmo foi esse? Salmo 34, do versículo 12 ao versículo 15, o qual irá falar acerca de guardar a língua, de ter o cuidado com a língua. Irá falar, inclusive, que isso é uma virtude. Por que ele cita esse salmo? Para falar lá no versículo 10 de 1 Pedro, capítulo 3. O versículo 10 irá falar assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a língua do mal, e os seus lábios não fale engano. Ou seja, se você quer amar a vida e ter dias bons, refreie a sua língua do mal, guarda a sua língua, fala somente o necessário, toma cuidado com o que você fala. Isso que Pedro quis dizer nesse subtópico de número 3. É claro, nas minhas palavras. Pedro não usou essas palavras. Pelo contrário, ele citou esse salmo. Pedro, ao falar em guardar a língua, ele até que pega leve. Porque ele falou que se você guarda e só fala o necessário, você evita muitas coisas ruins. Mas aquele que pegou pesado mesmo, falando sobre a língua, foi Tiago. Tiago, ele vai falar numa passagem, que é Tiago capítulo 1, versículo 16, ele irá falar assim, que aquele que se considera religioso e não consegue guardar a sua língua, ele engana a si mesmo e a sua espiritualidade não tem valor algum. Vamos agora para o tópico de número 2, o qual irá falar sobre a questão do sofrimento. Subtópico de número 1, o sofrimento do justo. Aqui no subtópico de número 1, Pedro ele irá falar de uma série de qualidades para a conduta cristã. E ele irá falar que, mesmo você tendo uma conduta cristã boa, adequada, isso não é suficiente para isentar quem é justo das provas e perseguições da vida. Para entender melhor o que Pedro falou, abra as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 14. Primeiro versículo de número 13, que irá falar dessa questão. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Traduzindo, se você fizer o bem e cuidar de fazer o bem, quem vai ser mal para você? Pela lógica do ser humano, eu fazer o bem, ninguém vai ser mal para mim. A lógica do ser humano é essa. Mas a lógica do reino de Deus é diferente. Não, Pedro está falando aqui que não é pelo fato de você fazer o bem, ser zeloso do bem, que você não irá sofrer. Não é pelo fato de você ser justo que você não irá sofrer. Porque enquanto pela lógica do mundo é de um jeito que funciona, a lógica do reino de Deus é totalmente diferente. E perceba que no versículo 13 é uma pergunta e ela é retórica, porque no versículo 14 vem a resposta. Irá falar assim: mas também se padecedes por amor da justiça, sois bem-aventurados.
e não temais com medo deles, nem vos turbeis. E por que Pedro ele fala sobre isso com aquela igreja da época? Ele fala isso para a igreja daquela época, pois ele estava preparando os crentes daquela época para as provações que iriam vir. O subtópico de número 2, o qual tem por título O Problema do Sofrimento. Aqui irá falar do subtópico de número 2, acerca dos acusadores do cristianismo. Acusadores do cristianismo. Essas pessoas são sempre aquelas que se perguntam: se Deus é onipotente, por que Ele permite que as pessoas inocentes sofram? Se Deus ele é onisciente, por que Ele não intervém? Essas pessoas que fazem essas perguntas, elas são opositoras, elas são acusadoras do cristianismo. E você que está me assistindo a ser confrontado com essas perguntas, o que você deve responder? Aqui no final desse subtópico, irá falar assim: vai falar que Deus ele é bom o tempo todo e criou criaturas boas com a capacidade de tomarem decisões livres. Todavia, o mau uso dessa liberdade levou o primeiro casal da humanidade à queda. E aí eu lembrei de um vídeo que eu assisti no YouTube semana passada. Um cara entra numa barbearia e ele vai com a Bíblia dele. Enquanto o barbeiro faz a barba dele, ele fica fazendo a leitura da palavra. Quando o barbeiro termina, ele olha para a cara desse rapaz e fala assim: Deus não existe. Aí o rapaz fecha a Bíblia e sai da barbearia. Quando ele sai da barbearia, na calçada, tem dois cara barbudo. E aí ele entra, olha para a cara do barbeiro e fala assim: legal, barbeiro não existe. Aí o cara: como que barbeiro não existe? Eu sou barbeiro. Aí ele fala: se você fosse barbeiro, ou se barbeiro existisse, não teria pessoas barbudas na rua. Porque quando ele falou que Deus não existia, porque se Deus existisse, não teria tanta pessoa sofrendo no mundo, não teria gente passando fome. Deus, ele existe, e ele é tão bom e todo poderoso que ele deu a capacidade do ser humano tomar livres decisões. Aqui nesse subtópico irá falar assim: Deus é bom e todo poderoso e criou criaturas boas com a capacidade de tomarem decisões livres. Todavia, o mau uso dessa liberdade levou o primeiro casal e toda a humanidade à queda. Porque o sofrimento só veio por causa de uma má decisão, de um mau uso da liberdade dada por Deus. Deus, ele deu uma liberdade para Adão e Eva lá no jardim. Come de tudo menos daquela. Justamente daquela que não poderia, eles foram comer. Tinha muitas árvores lá, mas eles foram comer daquela. Beleza? A partir do momento que eles comeram daquela, vieram as consequências. As consequências, eles não puderam escolher. E essas consequências não foram ali só para eles, foram para toda a humanidade. E, vindo essas consequências, elas geram o sofrimento. Então, como não foi ali só para Adão e Eva, foi para toda a humanidade ficou condenada. Por quê? Pelo mau uso da liberdade. Está escrito na revista é que se a ausência de sofrimento, ou seja, se não existisse sofrimento, não existiria liberdade humana. O que eu quero dizer com isso é que Deus, ele poderia ter criado robôs, seres humanos programados, todo mundo para servir ele. Poderia ter feito isso? Poderia. Ele haja gente que só me sirva e ia haver gente que só ia servir ele. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez isso. Ele fez o ser humano. E aí, um dia o ser humano se depara com escolhas. E aí, ele escolhe o que ele acha que é melhor para ele. E o que acontece nos dias de hoje é a mesma coisa. Você está programado a alguma coisa? Você é robô? Não. Se você não é robô, você tem o livre-arbítrio, você pode escolher. Maravilha. E é aí que entra, que eu bato na tecla novamente. Se não existisse sofrimento, não iria haver a livre escolha para os seres humanos. Não haveria pessoas livres. E aí, o que você prefere? Ser livre e ter sofrimento ou ser um robô? Fazer só aquilo que querem que eu faça? Com certeza você ainda irá preferir ser uma pessoa livre.
E aí, nesse finalzinho do subtópico, vai falar que o sofrimento, portanto, além de ser o resultado da distorção da liberdade, é algo que se encontra dentro da permissão de Deus. E que pode ser utilizado para ensinar e disciplinar o ser humano. Olha aí a boa utilidade do sofrimento. Ensinar e disciplinar o ser humano. E aí vem o subtópico de número 3, que irá falar assim: Deus sabe que sofremos. Aqui nesse subtópico irá falar que, ainda que Deus permita o sofrimento, ele não fica indiferente à dor humana. Ou seja, se você é humano e está sofrendo e Deus ama o ser humano, ele não fica indiferente à sua dor, ele sente a sua dor. O que mais irá falar nesse subtópico? Que a maior prova disso, de que Deus sente a sua dor, ele se compadece do seu sofrimento, a maior prova disso é que ele enviou seu filho para morrer na cruz pela humanidade. A partir do momento que veio a queda e veio as consequências, não somente Adão e Eva e a serpente estavam condenados, mas toda a humanidade. E como Deus ama a humanidade, amou o mundo de tal maneira, ao enviar o seu filho, o único filho, para morrer na cruz pela humanidade, essa humanidade, ela se torna redimida. Antes, após a queda, o ser humano se afastou de Deus, não queria nem saber de Deus. Foram poucos homens e mulheres que deram espaço para Deus atuar em sua vida. O resto não queria saber de Deus. Veio a queda e a partir da queda o homem estava afastado de Deus. Estava tão afastado que era considerado inimigo de Deus. E um inimigo, é claro, não é aquele que você quer por perto. É aquele que você fica o mais longe possível. Ok? E aí, Deus amou tanto e continua amando ainda. Mas, falando aqui dessa passagem que está em João 3,16, ele queria que houvesse uma mudança. Ele não queria que o ser humano continuasse sendo seu inimigo. Ele queria que os seres humanos fossem redimidos. Para mudar esse estado de inimigo para ser amigo de Deus, era necessário haver um sacrifício. E esse sacrifício, ele envia Jesus para fazer esse sacrifício. E qual foi o sacrifício? Deus dá o seu único filho para morrer por uma humanidade que escolheu estar longe dele. Olha que amor. Pois uma vez que Adão e Eva escolheram fazer o que fez, não pensou nas consequências, se uma das consequências fosse ficar longe de Deus, logo o homem escolheu ficar longe de Deus. E aí precisa haver alguém para dar o braço a torcer. E esse alguém para dar o braço a torcer, ou melhor, o nome disso é amor, foi Deus. Vai lá, filho, morre pela humanidade, redime tudo, e agora o ser humano não vai ser mais meu inimigo. E hoje estamos aí, pela graça de Deus que nos alcançou. Mas hoje você ainda se depara com algo chamado escolha. Jesus já morreu na cruz por você. Você não é mais inimigo de Deus. Maravilha. Agora você escolhe se você quer se tornar filho ou não. Olha o patamar em que chegamos. Após a queda, inimigo de Deus. Vem Jesus, morre na cruz. Nós agora não somos mais inimigos de Deus. Aí nós temos algo chamado poder de escolha. Que nós escolhemos se nós queremos ou não ter um laço, um vínculo a mais com Deus. Esse laço, esse vínculo a mais que eu falo é se tornar filho de Deus. Você que está me assistindo, venho lhe informar que nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas. Só é filho de Deus aquele que aceita, aquele que confessa com seus lábios. E você tem uma escolha a fazer. Você quer se tornar filho ou quer continuar apenas sendo criatura? Essa é a escolha que nós temos no dia de hoje. Mas não vamos focar nas escolhas. O foco aqui desse subtópico é que Deus sabe que o ser humano sofre, Deus participa desse sofrimento e falamos aqui da morte de Jesus na cruz, quando Deus deu o seu filho Jesus para morrer para a humanidade. Prova de amor maior que essa? Você não vai encontrar. Ou seja, tá sofrendo? Tá difícil? Venho lhe informar que Deus está com você. Deus está sofrendo, Deus está atento à sua dor, inclusive está sentindo ela. Para o tópico de número 3, que tem por título A Defesa da Nossa Esperança. Aqui esse tópico de número 3, ele
irá falar que Pedro, ele fornece 3 conselhos para nós. No primeiro subtópico, o conselho que Pedro deixa é que nós devemos, primeiro, santificar a Cristo em nosso coração. Em segundo lugar, nós devemos estar sempre preparados para responder à razão da nossa esperança. E como você cristão pode se preparar para responder à razão da sua esperança? Sabe como? Aprendendo e treinando algo chamado apologia. Você sabe o que é apologia? Anota aí. Apologia é o discurso de defesa e justificação de algo. Então, uma vez que sua fé como cristão for confrontada, você pode utilizar a apologia para discutir, defender e justificar aquilo que você acredita. Vamos agora para o subtópico de número 2, o qual irá falar apologética que é cristã. Então, se há apologética que é cristã, com certeza há aquela que é desviada. Desviada não. Há aquela que não é cristã. E irá falar aqui que todo aquele que professa a fé viva e genuína, ele deve ser capaz de explicar aos outros os motivos pelos quais acredita nas convicções cristãs. Então, quando falamos de apologética cristã, é você saber defender a sua fé. E isso não é papel só de teólogo, de pastor, mas também papel de cristão. Uma vez você sendo cristão, independente de ser pastor ou teólogo, e sua fé for confrontada, você deve utilizar essa apologética cristã para defender a sua fé. No final desse subtópico irá falar assim: o testemunho do Espírito Santo e a experiência real que sentimos em Cristo nos habilita a dar aos descrentes as razões pessoais da esperança que há em nós. Antes de sabermos no que cremos, sabemos em quem cremos. Essa parte aqui que o Espírito Santo nos habilita a dar aos descrentes razões pessoais da esperança que há em nós, sabe o que eu vejo nisso? Testemunho. Você falar do seu testemunho pessoal. Olha quem eu era antes, olha quem eu sou, e sabe quem promoveu toda essa transformação na minha vida? O nome dele é Jesus Cristo, ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. Você quer aceitar ele? E a pessoa pode aceitar Jesus através do testemunho da sua vida. E quem habilita a nos dar esse testemunho da mudança que houve em nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E a frase mais legal que eu vi aqui nesse subtópico foi a seguinte: antes de sabermos no que cremos, sabemos em quem cremos. Em quem nós cremos? Deus, Jesus Cristo, Trindade. Vamos agora para o subtópico de número 3, mansidão e temor. Legal, falamos aqui de defender, de responder a razão da nossa fé, de responder o porquê nós acreditamos, no que acreditamos. Falamos aqui de apologia, que é elaborar um discurso para defender e justificar o que nós acreditamos, ou outras coisas mais. Mas deve ter um jeito certo de responder. Quando perguntarem qual a razão da nossa esperança, deve ter um jeito certo de responder. Sim, com certeza é um jeito certo de responder. E quem vai mostrar pra gente esse jeito certo de responder é Pedro. Vai falar aqui nesse subtópico que nós devemos responder a todo aquele que perguntar a razão da nossa esperança. Primeiro, devemos responder com mansidão e temor. É desse jeito que nós devemos responder. Ao defendermos a nossa fé, não deve haver altivez no nosso discurso, porque o nosso propósito não é vencer o debate, mas sim apenas defender a nossa fé, falar a razão da nossa esperança. E uma vez que nós vamos falar sobre a razão da nossa esperança, devemos falar com mansidão e temor. Então cuidado ao longo do discurso para que você não aumente o tom da sua voz, para que não haja altivez nas suas palavras. Pois uma vez aumenta a altivez nas suas palavras, demonstra que você não está ali somente explicando a razão da sua fé, mas sim fazendo o discurso como se fosse um duelo bíblico, uma batalha bíblica, e você quer vencer aquilo. Não pense dessa maneira. Não é uma disputa bíblica, não é uma batalha bíblica. Você apenas está respondendo o que te perguntaram. E deve responder com mansidão e temor. E através dessa resposta, você pode, inclusive, ganhar uma alma para o reino de Deus.
Então vamos tomar cuidado, nós que somos cristãos, ao responder à razão da nossa esperança, orar para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, que nós venhamos falar de modo correto e que, se for da vontade de Deus, aquela alma inclusive venha se converter, mas que nós venhamos agir de forma adequada. A conclusão irá falar assim: a maneira mais eficaz de demonstrarmos a razão da nossa esperança aos descrentes e àqueles que questionam a nossa fé é mediante a nossa conduta pessoal. Argumentos teóricos e teológicos são importantes, mas, a menos que sejam corroborados pelo nosso testemunho de vida e no poder do Espírito, não passarão de palavras vazias. Tal testemunho ganha ainda mais valor quando mantemos a fé inabalável em tempos de sofrimento e perseguição. E essa foi a videoaula de número 6. Deus abençoe a cada um pela presença. Muito obrigado por assistir essa videoaula. Compartilhe com alguém, abençoe a vida de alguém com esse vídeo. Se você é novo e está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, volte sempre, traga mais gente, compartilhe esse vídeo, deixa um like. Os likes, porque acredito que mais de uma pessoa está assistindo. Mas fique à vontade. Deus abençoe a sua vida e até a próxima videoaula, que é a videoaula de número 7.